Pastor Marcelo, lugar livre. Nerente ergue de calassuia de labas. Labiosuia. Neste lugar estou eu presente. Tenho eu, Senhor, trabalhado em vosso meio, nesta terra. Eu, Senhor, digo que este tempo eu vou marcar. As águas serão agitadas. Tenho eu, Senhor, passado a peneira na terra. E eu te digo, homem, vi as suas lágrimas. Contemplei a sua dor e o seu propósito. A morte saiu, retirada foi. E eu, Senhor, restauro hoje as tuas forças. Te dou força, te dou graça, te dou equilíbrio e te dou sabedoria para administrar aquilo que o Senhor já liberei do céu para a tua vida. A terra verás que eu sou o que sou, e presente sempre estarei. Estou ungindo as colunas desse templo. Lemanda sabandagaia. Aonde foi liberado palavra de maldição, estou quebrando. Menagácia de candoquiai cheia. Bendoconosoupe derramai che. As vestes que eu te dou são vestes sacerdotal, mas também te envolvo na capa profética. E te digo, muitos não entendem o teu jeito de me servir. Membiobiaçai. Guarda o teu coração da corrupção, do engano. Não se venda, rabandácia. Negue, não negocie o sequépia, labanto. Haverá proposta, diga não, rebandasse. Anda nos meus preceitos, porque o Senhor harei a ti a tua casa. Lemanda sábia. Eu te digo que é o começo do que eu ainda vou fazer. Benda sabandagaia. A minha mão está escrevendo uma história diferente. E tu vai ver a partir de hoje, assim diz o Senhor, meu agir. Paz do Senhor, irmãos. Bom estarmos aqui e sentir a presença de Deus. Pastor Valdir, Deus abençoa o Senhor. O Senhor abençoa a sua vida, o Senhor abençoa o seu ministério, a sua casa, que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, entusiasmo. De fato, há muitos anos que a gente vem a pregar aqui nesse santuário, que outrora era outro, né, menor, simples, e a presença era a mesma. Eu louvo ao Senhor. Eu estou falando de Deus desde o primeiro dia, nos projetando, e vai até dia 12, cada dia numa cidade. Chegamos de Tocantins com a família bem cansados, falando, só que aconteceu algo lá em Tocantins. No último dia que eu ministrei, eu não dei conta de pregar. Eu preparei a mensagem, preguei no primeiro dia, o Senhor agiu naquela palavra, o Senhor confirmou a palavra, mas no último dia a glória de Deus entrou naquela casa, de tal forma que eu não dei conta. Deus levantou os pilares, as intercessoras, que era tímida com a ousadia, elas andavam flutuando na igreja. O Senhor fez algo extraordinário no meio daquela igreja. Nós saímos, e uma metade de crentes saímos dali, carregados, tamanha foi a glória. Estou aqui hoje, não gripado, mas meio rouco. Graças a Deus, Deus tem cuidado de mim, de você. Mas eu sei que Deus tem uma palavra. Hoje é o encerramento desse evento, desse projetando.
E sei que o céu já veio à terra. Eu sei que o céu está aqui nessa casa. E o Senhor me deu uma palavra, ou a palavra dele em Efésios, lá no capítulo de número 3, o verso 13. Efésios, capítulo de número 3, verso de número 13. Após essa mensagem, acredito eu que vai ser bem objetiva, estaremos orando. Mas diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós vivemos uma época que é uma época difícil, uma época de transição, uma época de autoconhecimento, uma época de surpresa. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de guerra, vivemos dias de batalha. Particularmente no início do ano de 2020, o Senhor falou para mim, particularmente, falou: na sua vida vai ser um tempo de desapego. Eu tive que desapegar algumas coisas. Eu tive que alinhar minha vida em Deus no propósito do ministério. Porque aquele que tem o ministério profético, às vezes parece que ele está um pouco na contramão. E a gente sofre. As pessoas querem que tu diga uma coisa, que tu concorda uma coisa, e você não consegue assimilar e andar naquilo. Porque é duas visões dentro de uma visão. E o Senhor me fala as coisas e me mostra as coisas, às vezes me assusta. E eu percebo que as pessoas, elas estão muito ainda dispersas diante do que está acontecendo. Eu vi aqui o pastor e a minha palavra vai ser bem simples, eu vou pregar bem tranquilo. Falando aqui desse lado que ele tem, de dar glórias a Deus, esse lado voluntário, esse lado entusiasmado, esse lado aquebrantado, e que não quer perder essa essência. Graças a Deus que tem gente que ainda tem isto, porque tem lugar que não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais línguas estranhas, há lugares que se cala a boca de profetas. E o Senhor falou para mim que esse é o tempo da ressurreição daqueles que morreram no tempo da crise. Esse é o tempo que Deus vai levantar, porque nossos altares não vai ser altares mais de bonequinho, marionete, robôs. Será homem cheio do Espírito Santo, de graça e autoridade do céu. Eu vim aqui para falar o que Deus gerou no meu coração. E eu acredito nessas coisas quando Deus quer fazer. Eu estava lá em Tocantins e de repente acabou o louvor da igreja. Num tempo que não acontece isso, mas quem é espiritual vai entender. O Senhor nos tomou naquela igreja, mas o obreiro ou vice do pastor, eu não sei exatamente a posição que ele ocupa, eu virei para ele, eu percebi, humanamente falando, que de todos que cantavam ele é mais travadinho, ele era mais caladinho, ele era mais... E quando eu virei para ele, eu falei: o anjo de Deus vai fazer assim contigo. Quando eu falei: o anjo vai fazer contigo, eu rodei que não parava, eu queria parar, não conseguia. Quando eu olhei para ele, ele estava fazendo do mesmo jeito que eu estava fazendo, ele caiu. Quando ele caiu chorando, marchando, e começou a andar pelo corredor da igreja expulsando demônio. Deus trouxe de volta aquilo que ele perdeu no caminho. Olha o que eu vou dizer. 2022, Deus vai fazer você enxergar e ver aquilo que você não vê mais. Aquilo que tu perdeu no caminho, Deus quer resgatar para você voltar a gerar, para você voltar a fazer, para você voltar a realizar, para você voltar a conquistar, para você voltar a povoar, para você voltar a fazer o que Deus determinou que tu faça. Isso é interessante. Essa juventude ou essa geração precisa experimentar aquilo que eu experimentando no ano de 2000.
Ela precisa experimentar aquilo que nós já experimentamos um dia nos congressos. Ela precisa experimentar do divisor. Não sei se os senhores lembram, na época que Deus levantou até o diante do trono, no divisor de água, na adoração, que a gente aprendeu a adorar nas ruas. O Deus que nós servimos, Ele não está preocupado com performance. Ele está preocupado e olhando para a gente que de fato quer Ele, que alcance o coração Ele. E 2022 vai ser o ano de um direcionamento, do alinhamento. Aleluia! O Senhor vai nos direcionar de uma forma diferente. O Senhor está alinhando tudo. Deus está colocando entre nós às vezes um constrangimento diante daquilo que Deus está fazendo. Eu vim com o Gustavo, e o Gustavo é um rapaz que está caminhando comigo também, é meio alguns que eu vou discipulando, porque eu não discipulo pegando Bíblia sentado dentro de uma sala, é no dia a dia o discipulado. Eu levo para almoçar, levo para tomar café, ali é o discipulado. Eles vão viver a vida de Deus através do discípulo. E eu começo a dizer, e ele falou: pastor, quando terminou o ano, o Senhor falou uma coisa, que Deus trabalhou nos outros anos na base, agora Deus vai trabalhar aqui na estrutura de cima. Eu falei: foi. Passou a peneira, agora vai passar uma espada. Quem vem no altar como profético, fala isso. Quem não vem, não fala esses negócios que está falando, não. A espada ainda vai cruzar. E muitos aqui ainda vai ser tocado. Guarda isso. No sepultamento do meu sogro, pastor Olímpio de Abreu, quando estava no caixão, Deus me deu autoridade, estavam os pastores da convenção todos em cima. Eu virei: Deus levou um, mas tem outro aqui que Deus vai levar. Eu fui chamado para ser profeta. Saí dali e falei: eu sei quem é tal. Não demorou nada, Deus levou. Mas Deus não faz isso porque Ele vai levantar o profeta para o caos, para a matança. Não é para preparar a igreja. É preparar o altar e preparar as pessoas. Preste atenção. Deus está aqui. Você vai pegar a chave que você precisa pegar. Mas há uma chave que só Deus pode te dar. E essa chave que Deus vai te dar hoje é a chave do renovo. Você pode dizer glórias a Deus aí? Pastor Marcelo, por que dessa palavra? Paulo estava passando por uma situação difícil. Paulo estava dentro de um contexto, que ele começa a narrar aqui, de batalha, de guerra, preso. E ele começa a dizer: não desfaleçais, lutai, perseverai. Ou seja, tem bom ânimo. A Bíblia nos aponta que quando Davi vai a uma cidade chamada de Siclag, a Bíblia diz que quando ele chega lá, houve uma grande ruína. Se pegou-se fogo, incendiou-se a cidade, muitos foram deportados. Não foi diferente na vida de Davi. Davi, ele estava também passando pelo mesmo caos, mas ele decide dizer: tem ânimo. Vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé, vamos para a batalha. Porque se a gente parar e ficar olhando, está difícil, tá? A família foi deportada, foi. Olha o caos que ocorreu, sim. Mas se o pastor chegar aqui e dizer assim para os obreiros: está tão difícil, esse ano foi difícil passar, vamos ficar parados. Alguém tem que dizer: está difícil, mas nós vamos embora. Está difícil, mas nós vamos crer. Está difícil, mas nós vamos romper. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje aqui? Eu vou te renovar no meio da guerra. Eu vou te levantar no meio do perigo. Eu vou te dar força da onde você não tem força. Deus quer nos levantar nesse tempo, porque quando Deus levanta pelo Espírito o profeta Ezequiel vai para o vale, não vai o sacerdote não profetiza. Você pode ser um mega pregador, mas a ordem profética vem do céu. A Bíblia diz que Ezequiel vai, e quando ele vai na ousadia de profeta. Ele profetiza no meio, mas ele também profetiza ao redor. Preste atenção no que eu vou dizer. Este ano Deus vai levantar gente aqui que tem ministério numa unção profética de ousadia.
Aleluia! Deixa eu falar algo aqui, antes de dar continuidade a esse texto. Eu sei que muitos homens de Deus já ministrou aqui, e foi bênção para a sua vida. Alguns dias atrás, ou meses atrás, eu cheguei para minha esposa e falei: eu preciso fazer uma viagem, eu vou para o Rio de Janeiro, ver minha mãe. A minha mãe, ela está bem debilitada, ela teve AVC, a minha mãe não está andando, minha mãe não está falando. E eu falei para minha esposa: eu preciso estar lá no Rio. Isso foi numa terça-feira. Na quarta eu arrumei, entrei em contato com algumas pessoas, e este contato, que era o contato de agendas, foi fechado as agendas, e eu me arrumei, eu me preparei para ir. Quando eu estou chegando no Rio, meu irmão me liga e disse: Marcelo, você está aqui no Rio? Eu disse: sim, Márcio. Ele disse: olha, eu testei positivo. E eu fiquei preocupado, porque quem cuida da minha mãe é o meu irmão, e ela não pode pegar esse vírus. Só Deus para guardá-la. Aí eu fiquei preocupado, mas mesmo assim eu disse para ele: eu vou ir até a vocês, porque eu preciso rever a minha mãe. E eu entendi que aquele era o tempo de eu estar lá. Porque ele falou: eu também estou com dificuldade financeira, a gente está sem dinheiro para isso, sem dinheiro para aquilo, sem dinheiro para... Então eu fui como um suporte. E fui. Logo que eu chego no meu irmão, minha esposa me liga. A Ivanildes, ela liga e diz: Marcelo, eu testei positivo. E as meninas também testaram positivo. Eu falei: então eu estou com esse trem aí, eu vou fazer esse teste. Tem que fazer, estava juntos, família tudo juntos. Cheguei, eu falei: não posso estar junto com a minha mãe assim. Aí eu fui fazer o teste pela milésimas vezes, deu negativo. E eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou: eu te trouxe dentro de um propósito. Aí eu liguei para minha esposa, eu falei: se dá vontade de retornar, porque a alma fica preocupada com a família, a gente acha que vai resolver tudo, e ela: não fica aí, você só vai voltar quando o propósito de Deus concluir. E eu fiquei. Irmãos, mas não foi fácil eu pregar. Eu estava assim, a minha carne estava destruída, a minha alma estava angustiada. Eu não tinha força, porque eu estava pregando nas igrejas, mas pensando na minha casa, porque já teve morte na família da minha esposa, amigos da igreja, e a gente é humano, é alma. O que me movia eram as promessas estabelecidas do trono. Preste atenção no que eu vou dizer. Mesmo assim eu pregava com o coração sangrando, mas pregando. Mas quando eu fui numa igreja, numa favela muito perigosa do Rio, e eu já preguei lá diversas vezes, uma igreja enorme. Irmão, parece que lá não tem Covid, misericórdia, no dia que eu fui. Povo sentado do lado do outro, colado no outro, gente sem máscara, gente batendo pandeiro, gente rodando. E eu fiquei no cantinho assim, sabe? Eu fiquei preocupado com aquilo. A gente vai pegando o jeito da cidade que a gente vai morando, né? E eu comecei a ficar mais da minha. Enfim, eu peguei o microfone, preguei, e a alma daquele jeito, mas Deus teve misericórdia, renovou. Porque quanto mais o ambiente é leve, mais é uma ação do céu. Quanto mais você prega, a igreja vai contigo. Porque tem gente que só fica esperando: vou ver se vai dar certo, se ele vai falar, se ele vai entregar uns por conta, se Deus vai... Para com isso, se desarma, se entrega, entra. Deixa isso de lado, se envolva. E tem lugar que é tão bom pregar que você vai junto, você recebe junto, o negócio é junto, é bom demais. E eu comecei a pregar ali, Deus foi fazendo. Só que no final fui para o cantinho assim, fiquei calmo. Eu falei: Deus, e minha casa? Deus tomou o pastor da igreja. O pastor da igreja não me conhece. Ou melhor, minha história ele conhece. Ele não conhecia de fato o que eu estava passando naquele momento. Ele não sabia de nada. Ele veio até mim e falou assim: assim diz o Senhor: esse varão que está do teu lado aí direito é o varão de guerra. De guerra, onde tu vai, ele está guerreando. Onde tu pisa, ele está pisando. Onde tu chega, ele está chegando. Mas esse varão do seu outro lado, ele entrou por dentro da tua casa. Entrou em ordem de marcha, e chegou na tua esposa e diz: levanta. Ele pegou as suas filhas e diz: aqui, eu disse, quem entende os mistérios que eu vou falando vai entender. E fez a obra. Ele diz: agora tu receba a porção, porque o espírito da morte não entrou na tua casa. Tu decidiu na crise se colocar de pé. E quem decide estar de pé, eu não deixo na mão. Eu liguei para minhas filhas e falei: como vocês estão? Pai, eu não tenho nada. Não sei, eu ficava como pai preocupado: você não está sentindo nada?
O que você está fazendo? Eu estou fazendo vídeo, adorando, cantando. E o que minha esposa falou, não, Deus está com a gente, Deus está agindo. E o que eu quero dizer para você uma coisa? Só vai aquele que terminou o prazo. Só vai aquele que terminou o tempo. E para onde ele vai, ou para onde eles foram, é melhor do que aqui. Mas eu vim dizer uma coisa para ti. Você que continuou nessa terra, não é para ficar só dando uma de bonitinha e bonitinha, não. Não é só para ficar sentadinha na cadeira, não. Oh, aleluia. Não é só para ficar como telespectador de igreja, não. É para gerar, é para levantar, é para sacudir a terra, é para fazer diferença. Esse ano ou vai ou racha. Deus está dizendo para você, não é mais o tempo de ficar em cima do muro. Ou vai ou não vai. Ai, não tenho força. Ai, não estou dando conta. Ai, irmãos, em vez do povo melhorar, está piorando. A igreja abriu, tem gente que não chegou mais na igreja. Ela anda no shopping, ela passeia na passarela. Ele vai aonde quer, vai para as festas, mas para a igreja não vai, porque já estava doente há muito tempo. Mas Deus está dizendo, aqueles que estão de pé vai permanecer de pé. Aqueles que estão de pé vai permanecer de pé. Aqueles que estão buscando, eu vou me revelar de uma forma diferente nesse tempo de crise. Deus não perdeu o controle. Essa geração não será mais uma geração de imagem. Eu profetizo, não haverá mais nas igrejas altar de Baal, adoração a homens. O culto não é para homem, o culto é para Ele. O culto é para Ele. Chega de cultuar homem. Deus parou. Não vai ser mais uma geração de Priscila Alcântara, Calabácia. Vai ser uma geração curada, avivada, restaurada, que tem Bíblia, que tem altar, que tem vida. Deus está levantando você nesse tempo. Nós vamos retomar. Esse retomar, o nosso pastor teve o direcionamento, mas a linha que Deus me deu, retomar a igreja primitiva. Nós vamos retomar aquela igreja que era unânime, aquela igreja que estava unida, aquela igreja que gerava milagre. Deus está dizendo, eu, Senhor, vou trazer de volta a minha noiva. A igreja que está sendo gerada, a igreja primitiva. Haverá milagre, haverá unção, haverá cura, haverá libertação, haverá vida, haverá avivamento. Nós vamos retomar ou recomeçar. Nós vamos começar. Aquele não faz de novo. Nós vamos de novo. Nós vamos voltar para o altar. Não saia da onde você esteve. Não saia da onde te removeram. Quem te colocou foi o Senhor. Não permite a sua alma morrer de depressão, de desânimo, de angústia, porque falaram, porque me removeram, porque tiraram. A árvore foi cortada, mas ainda há esperança. Tem renovo de Deus chegando. Tem renovo de Deus chegando. Eu vejo Deus ressuscitando gente aqui. Eu vejo Deus levantando gente aqui. Eu vejo gente voltando a gerar aqui. Eu vejo o ministério fluindo aqui. Eu vejo mulheres de oração voltando a profetizar. Este ano é o anjo do fogo, é o ano do avivamento de Deus. Quem pode adorar? Você não vai ficar na igreja igual bonequinho paradinho, estagnadinho, não. Deus vai te pegar, Deus vai te encher, Deus vai te envolver, vai ser diferente. Porque quem não receber isso não vai dar conta. Deus permitiu um tempo a gente ir para casa, para a gente sobreviver à oração, porque o povo não estava mais orando. Aí começamos a ir para casa e orar dentro do quarto, lugar de intimidade. A igreja
ela vai experimentar um pouco ainda que aconteceu na Rua Azusa. A gente vai falar em línguas pela rua, profetizar pela rua. Eu vou falar, eu não estou nem aí se você achar louco, eu vim disso. Eu era um jovem, pelo amor de Deus, que evangelizava no Rio, era dentro dos ônibus, dos presídios. Na Copa do Mundo eu levantava e dizia: Jesus ama vocês, dentro do ônibus. Eu disse: Deus, não quero apagar isso no meu ministério. Hoje a gente está tudo arrumadinho, bonitinho, gente, não me toque. Deus está dizendo: eu estou mexendo com essa estrutura. Deixa Deus te colocar do avesso. Quem está entendendo? Pastor, eu não vim aqui ouvir isso, nem eu pensei em falar isso. Na pandemia, os itinerantes ficou desesperado. Foi entender que não é agenda que traz dinheiro, é oração. Eu ainda vivo disso. Mas na pandemia eu sem dinheiro fui para o joelho. E o Senhor falou: os meus filhos vão comer em volta da mesa, porque quem recebe sou eu, e não vou deixar. Preste atenção, Paulo tinha um depósito. E o depósito que Paulo tinha o segurou, firmou no momento de algumas crises. Os crentes que estão sobrevivendo e sobreviveram sem medo no tempo da pandemia era quem tinha depósito. Quem não tinha depósito ficou desesperada. Mas quem tinha depósito dizia: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele entendeu que Deus é Deus em todo momento. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está me dizendo aqui: Marcelo, eu estou chamando gente para voltar para a margem. Eu estou chamando gente para voltar ao começo. Eu estou chamando gente para permitir que as águas batam até o joelho arteiro. Eu estou chamando gente para mergulhar comigo. Eu estou chamando gente para descer comigo. Eu estou chamando gente para andar comigo. Eu estou chamando gente para sonhar comigo. Eu estou chamando gente para viver o que eu quero que viva. Eu estou chamando gente para gerar. Eu estou chamando gente que quer fazer a diferença. Quantas querem ser usadas por Deus aqui? Levanta as suas mãos. Não, mais forte, levanta a sua mão. Há uma transferência de capa de autoridade que está vindo do céu para a tua vida. E Deus vai te pegar onde você está. E você vai começar não a cantar, mas você vai começar a ter unção no cântico. Deus vai te levar para um nível maior. Alabai, eu sou Benécia. Eu perguntei para minha filha, eu disse: o que você quer mais de Deus? Ela falou assim: eu não quero só cantar não, eu quero ter visão. Visão como? Visão espiritual. Pai, eu acho tão bonito quando tu disse: assim disse o Senhor, Deus me mostrou. E eu quero ver. Aí eu falei: mas você não vai ver só anjo e arcanjo, né? Sempre que a gente vê, você vai capeta, demônio. E ela falou: eu quero. Se é de Deus, Ele tem um propósito naquilo que Ele mostra. Então o Senhor falou comigo: eu vou começar a trazer de volta aquilo que a igreja não exercita mais. A igreja pentecostal, ela vai voltar a viver que um dia já viveu, com excelência, com discernimento e com sabedoria. São 3 linhas, 3 pilares que Deus está trazendo. Pega isso aí: discernimento, sabedoria e também autoridade. A igreja vai voltar a exercer no serviço ministerial, no serviço da igreja. Ela vai voltar a exercer esses pilares. Deus vai te usar debaixo da nuvem, da glória, da essência. Quando tu chegar no lugar, não é você não, é os anjos na tua frente. Chegou, alguém de Deus chegou, alguém que transborda Deus, vai ser Deus. Está me dizendo aqui, eu estou saindo um pouco daqui, porque Deus está dizendo assim: eu vou levantar a igreja. Lá em Apocalipse, o anjo, ou melhor, é o anjo que recebe a carta, ou é instruído, da igreja de Sardes, uma igreja que pouco se prega sobre, fala. A gente fala muito de Filadélfia, Laodiceia,
Mas aquela igreja, ela perdeu a glória. Ela não viveu mais a glória que ela tinha vivenciado. Todos olhavam para a igreja de Sardes e diziam assim: ó, todo mundo trabalha, poxa, mas essa igreja, ela trabalha, ela é uma igreja evoluída, ela exerce o ministério. Porém era uma igreja morta, era de aparência. Sardes era uma igreja que não era viva, era morta. E ela é chamada para voltar ao arrependimento. Porém havia alguns em Sardes que era separado e não tinha contaminado as vestes. Havia um povo impuro, um povo com as vestes contaminadas. Porém havia alguns que não. No meio de toda aquela situação ou daquela corrupção, tinha alguns que mantinham puros. Do jeito que era a cidade de Sardes, era a igreja. A igreja era rica, a igreja tinha muita coisa, mas a igreja era morta. Olha o que o Senhor me deu esses dias aqui. Escolha reavivamento ou sepultamento. Não, você não entendeu. Ou você quer, pode até ter muito money, muito dinheiro, a igreja ela pode ser próspera, mas ela não pode permitir que isso tome o lugar da essência. Isso tome o lugar da glória. A glória que foi, ela precisa voltar. A essência que foi precisa voltar. É isso que Deus quer da igreja. Deus está dizendo aqui. E o que o Senhor quer que você entenda hoje: você pode ser um crente cheio de gado, cheio de fazenda, cheio de tudo, mas principalmente cheio do Espírito Santo. Um crente que semeia, um crente que contribui, um crente que dizima, um crente que ama, um crente que não é travado. Porque tem gente que tem dificuldade. A igreja tem que dizer: levanta a mão, dá a mão, diga para quem, fala para alguém. Porque tem gente que não tem iniciativa. Ele tem iniciativa para tudo, mas para as coisas de Deus não. Eu vou dizer para você uma coisa hoje aqui nesta noite: a igreja vai voltar a viver o que Deus quer que viva. A igreja de Sardes era uma igreja que estava totalmente morta. Eu vou dizer para vocês uma coisa: eu estou leve aqui, pregando leve aqui, vocês vão juntos, cada um tem uma personalidade, mas tem lugar, pastor, que a gente vai. Não é todos os lugares que tu fala: meu Deus, tenha misericórdia. Dá uma tristeza na alma. Aí a gente quer cantar, adorar, porque gosta de adorar, levantar, mas o povo já está te olhando, parece que você é anormal. Eu estou falando mentira? Eu fui numa igreja outro dia, que a minha vontade de cantar um sertanejão, um louvorzão agitado, era bater. De não ter liberdade no meio do povo. A minha vontade era bater pé, porque eu sou feliz em Cristo. A prisão foi quebrada. Mas aí você olha para o lado, a pessoa está assim. Aí na hora da palavra, um levanta, outro sai, da vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água. Sabe o que Deus falou comigo esse dia? Eu vou trazer de volta para a igreja o temor perdido, a reverência. Aí tu não pode fazer. Vamos levantar o grupo de louvor. As pessoas levantam já murmurando, reclamando. Que culto é esse? O céu não manifesta. Deus está limpando a casa, levantando os pilares. Você está entendendo? Diga glória. Irmão, Deus está mandando dizer assim, vou dizer assim. Eu preguei esse dia numa consagração de uma congregação nossa. E naquela congregação o pastor começou a falar em línguas. Era a língua para interpretar. E Deus me usou em profecia, interpretando. Mas de repente Deus está falando. Eu vim de uma época que quando Deus falava com alguém, ou usava alguém, ou tomava o pregador, ou usava, pelo menos eu via, a gente chorava, ou ajoelhava e dizia: Jesus vai falando. Hoje não tem isso. Me deu uma tristeza, porque eu estava de olhos abertos, profetizando para a igreja, e eu sabia que era Deus. Você sabe como Deus está te usando? Uma irmã pega o celular, pega a bolsinha, vai andando assim, vai lá para a porta da igreja, fica batendo um papo com a outra e atendendo o celular. É como que Deus não estivesse na casa. É Ele falando, é Ele pregando, é Ele. Aí eu fico: Deus, aí o Senhor, isso aqui tem gente que não vai entender. Mas aí o Senhor, Ele usa cada um do jeito que Ele quer. O Senhor me fez andar pelo corredor da igreja. Quando Deus me fez andar eu voltei a ser o lugarinho lá de antigamente esses dias. Quando Deus me levou na porta da igreja, Deus pegou ela. Quando Deus pegou e falou: eu ainda estou na casa e não fui embora.
não lhe dei ordem para sair aonde eu estou falando. Assim diz o Senhor: porventura, esse que tu está falando que te traiu é mais importante do que eu? E a mulher veio, Deus me fez pegar ela pelo braço com educação, levou até o corredor, ela caiu endemoniada. Quem estava lá viu. O Senhor falou: a partir de hoje eu vou fazer desse jeito, para que haja temor no meio da minha casa. Deus está falando, não dá as costas. Igreja não é passarela, nem pregal. A igreja aqui que nós reunimos é lugar de celebração. Eu tenho liberdade para falar isso. Eu erro às vezes porque falo muito. Quem fala demais erra. Mas o que eu falo aqui eu me responsabilizo. Quantas vezes eu na casa do oleiro falei com o Henrique César: não dou conta disso que eu vejo. Alguém que vai pregar, levantar. Eu falei: não dou conta. Teve um dia que eu preguei e me deu uma doideira. Eu falei: se vocês saírem daqui, vou mandar fechar a porta. Porque vocês não vêm ver cantor, vocês vêm receber do céu. Deus disse assim: acabou o show. Deus levou todo mundo para casa. Disse: acabou o show. Não é tempo mais de teatro, mas é tempo de firmar no propósito. O propósito é mais do que a proposta. Quantas propostas eu recebo? Vem para cá, vai para cá, faz aqui, vem para aqui. É proposta que vem. Eu digo: não, eu sei o que eu quero, eu sei o que Deus falou. Ainda que ninguém entenda, eu sei o propósito que Deus tem na minha vida. O que Deus tem na tua vida não pode ser vencido e corrompido. Deus está gerando propósitos aqui hoje. Deus está gerando irmã, senhora aqui de blusa, acho que é vinho, levando. Quando a senhora fez assim, a senhora fica à vontade, mas quando a senhora fez assim, eu via ligeiramente um anjo de Deus chegando. Só que quando ele chegava como se fosse assim com voz de alerta, e fazendo um grande movimento, mas da parte do céu mesmo, dentro da sua família. O Senhor dizia: diga para ela que eu vou trazer alegria para o coração dela, que ela precisa de tal forma, porque as forças dela foi se acabando, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para renovar, alabanda sábia. Eu te livrei da morte, não foi em vão. Assim diz o Senhor: tu és milagre, mas esta noite tu está recebendo mais uma unção. Nessa noite tu está sendo renovada. Há uma cura de Deus sendo liberada. A sua alma vai celebrar. O Espírito de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. A presença de Deus está. Diga para quem está do teu lado: não desfaleça. A igreja hoje é uma igreja despreparada para o sofrimento. Paulo, quando fala de tribulação, ele estava falando de uma tribulação pessoal. Cada um de nós passamos por uma tribulação, e existe a coletiva. Todos nós estamos no mesmo barco, diante dessa crise que nós estamos passando. E Paulo, ele aborda isso. Ele fala de uma tribulação, de uma situação que ele estava passando. Tudo aquilo que a gente passa é porque serve de experiência, de crescimento e amadurecimento. Não é tempo mais das meninas, é tempo das mulheres, tá? Não é tempo mais dos menininhos de igreja. Eu digo menininho, homens que são meninos que não crescem. É tempo dos homens de verdade. Não é tempo mais de infantilidade espiritual. É tempo de crescer. É tempo de sair do pátio, entrar no santo do santo com ousadia. É tempo de permitir Deus fazer. Quem entendeu, dá glória a Deus aí. Não é tempo, aí eu não vou ficar mais aqui, porque hoje está assim, eu pastorei a igreja e vejo, tem gente que está aqui contigo, você diz: fulano está comigo, abraçado, junto, misturado. Daqui a pouco não está mais lá não, está lá no outro. Daqui a pouco não está mais no outro, onde você está. Tem gente que está desse jeito. A igreja, ela está na nítica, ela está correndo atrás, porque não quer compromisso, não quer ser confrontada. Não quer. Aí fica rodando, não tem raízes, não chega a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum. Aí eu fui lá na igreja, o pastor é brabo. Não, eu fui lá no outro pastor, ele é muito menino. Não, eu fui lá no outro, irmão, fica dentro de casa. Deus permitiu ir para casa para você aprender que não é lá o teu lugar. A igreja é lugar funcional. A igreja é lugar que funciona o corpo. E nós estamos aqui, mas tem gente atrás de alguma coisa que eu não estou entendendo o que é.
E os pastores hoje estão sofrendo depressão, síndrome do pânico, porque é um bocado de gente ingrata. Eu vou falar. Gente ingrata. Misericórdia. Gente que só quer sugar, tirar e não sabe honrar. A gente está vivendo uma época de gente que não respeita mais as autoridades, os líderes. Eu estou falando erro aqui? Antigamente disse que até para chegar num pastor pedir a benção, hoje não, só critica, fala mal, é mal do profeta, não gosta dele, não gosta daquele, irmão, se converta. O céu é real, desse jeito não vai. Tem gente que a gente está agindo que a gente diz, esse está curando a gente, está na equipe. Daqui a pouco você ajuda, trata, cura, levanta, adorna. Daqui a pouco fulano não quer nem saber mais de você. Aí hoje eu estou assim, também não estou nem aí. Sabe por que eu não estou aí? Porque eu só sou o condutor do ônibus. Quem decide onde vai ficar o passageiro. Eu não vou morrer com quem decidiu ficar morto. Deus está dizendo hoje, é tempo de você se levantar. Se ninguém está te entendendo, sacode a poeira e diz, eu vou para cima, eu quero. Deus está dizendo com alguém aqui hoje, se ninguém quer dar glória, não estou nem aí, eu sei a quem eu dou glória. Se ninguém quer falar línguas estranhas, eu não estou nem aí, eu quero. Irmão, não estou. Deus está dizendo isso para você. Seja sobrevivente nesse tempo difícil. Eu vou terminar aqui. Aprenda a dizer não. A gente quer agradar Raimundo e todo mundo dizendo sim, sim. Eu fui aprender a dizer não. Hoje eu não posso orar, estou cansado, desculpa. Porque tem gente que não quer saber a sua situação. Acho que você vive 24 horas orando. Aí liga para você, ora por mim. Você fala que de hoje não tem como, a pessoa já fica sua inimiga. Mas a gente não pode ligar, porque quem conhece a tua verdade é o céu. É o céu, é Deus. Todo ser humano tem limite. E se a gente não souber o nosso limite, a gente vai e ninguém está aí. O Senhor está levantando gente aqui hoje para levantar gente. O Senhor está curando gente hoje aqui para curar gente. Esse vaso de Deus, essa irmã de blusa vermelha, não pode ficar parada. A senhora está recebendo de Deus hoje. Olhe para mim. A mão de Deus está te pegando aí, dizendo, gera, vai, faz. Haverá milagre na sua vida, haverá milagre na sua casa. O Senhor está restituindo coisas. O Senhor está restituindo forças. O Senhor está entrando com provisão. Papéis estão sendo assinados. O céu vai ser glorificado. Eu vejo você em linhas de frente, orando, Deus guerreando, trabalhando, pelejando, direcionando, liderando, lavando a subnácia. A mão de Deus está agindo. A mão de Deus está agindo. Uremanda Súria. Esse rapaz de camisa azul marinho, assim com o rapaz de camiseta rosa e branco. O Senhor te pegou agora. O Senhor te levantará sobre esta terra. O Senhor te chamará, você diante da tua família, para uma grande responsabilidade e para um grande compromisso. Você é sobrevivente. Deus tem um projeto na tua vida. Deixa Deus quebrar o vaso, amassar o barro. Há muitas indagações na tua mente, mas o Senhor está te destravando hoje, tirando essa raiz, esse coração às vezes endurecido pela circunstância que tu já viveu, pela paternidade que tu já viveu. Mas o Senhor diz, hoje eu curo ele, hoje eu liberto ele. O diabo queria matá-lo, mas eu, Senhor, joguei por terra o espírito da morte. Adore a Jesus aí. Você está passando por uma crise, é uma fornalha, mas ela tem um tempo. O Deus que provê, vai prover para você uma estrutura independente, algo seu. Não é aliança com o outro, é aliança tua. O Senhor vai restaurar a família. O Senhor vai quebrar obras de macumbaria, e o Senhor vai te dar vitória. Tem hora que tu não sabe como faz. Tem hora que tu não tem força nem para fazer nada. Tem hora que tu anda, parece que vai ficar maluco, doido. Você veio aqui hoje e Deus disse, eu trouxe ele. Ele vai ser um pregador da minha palavra. Ele vai crescer no entendimento. Ele vai crescer na sabedoria. O espírito de suicídio foi repreendido. O espírito de depressão foi repreendido hoje. Receba o milagre. Quem pode celebrar, celebra. Quem pode adorar, adora. Quem quer receber de Deus, receba.
Chegou o tempo do mergulho, irmão. A gente vai ficar parado. Nós vamos ver aquele evangelho mais pacato assim, que a gente fala, Jesus está aqui. Tem gente que fala, cadê? Não está entendendo nada. Isso acabou. Aumenta o seu nível de oração. Aumenta o seu nível de jejum. Aumenta o seu nível de busca. O teu espírito vai ficar afiado. Fica de pé. Quando a senhora for para fazer, faz. Quando for para dizer, diga. Olhe para mim. Porque nesse tempo que tu fizeres, eu vou trabalhar nos detalhes da sua vida. Tu não vieste para este lugar em vão. Eu tenho um propósito. A árvore vai crescer e vai frutificar. Haverá alegria tão grande no meio dessa dor que você veio a passar. Mas Deus não te deixou sozinha. O Espírito de Deus está contigo. Há uma unção de Deus liberada aqui. Há uma unção de Deus liberada sobre a sua vida. Há uma unção de Deus liberada sobre o teu ministério. Há um chamado de Deus e você vai romper tudo aquilo. O que Deus sempre teve, eu digo de verdade, sem hipocrisia, o que Deus sempre teve nessa igreja do bairro Goiás é diferenciado. Se você falar, pastor, você conhece o Goiás todinho? Conheço. Já pregou em todas as igrejas, já fiz uma pesquisa já. Do Goiás, do Goiânia, sim. De Mato Grosso toda, quase. Porque é extensão. Eu vivi muito nos congressos de Porá, não sei de onde, de Mato Grosso, de Tocantins, sim. Mas não é todos os lugares que Deus tem um negócio diferente. E Deus tem um negócio aqui diferente. Desde a tarde da vitória que eu vim aqui pregar os sábados, Deus tem algo diferente. Há um segredo. E você não pode ficar fora disso, não. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E o Senhor tem uma resposta para você. Não pare, não. Decida permanecer lutando. Decida permanecer de pé. O vento sopra, mas a gente continua lutando. Há um mistério de Deus que vai ser revelado nas suas vidas. Espírito Santo, é um tempo de decisão. É tempo de grandes mudanças esse ano. E grandes decisões. Coloca as mãos no seu coração, nós vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, venha como vento veemente, venha como vento impetuoso. Vidas, Pai, nos levanta nesta noite, Deus, que possamos entender o Teu propósito. Oh Deus, começa a curar vidas, curar mente, começa a curar corações, começa a reavivar nesta noite, começa a fortalecer cada instrumento, cada vida, cada irmã, cada irmão. Sopra, labandaia sábia, restaure agora, Deus, reaviva no chamado, no propósito, que seja o Teu nome glorificado sobre cada um, Senhor, que haja uma retomada de verdade, que haja uma predisposição, que haja uma entrega, que haja uma entrega, em nome de Jesus.